Ai, ai, deixa eu achar aqui a minha convidada, que nós vamos falar hoje sobre a Noruega, gente. Esse país aqui enigmático que todos querem saber sobre a Noruega. Vai ser um tema muito bom, tá bom? Deixa eu chamar aqui minha convidada. Deixa eu ver se ela já está por aqui. E vamos contar um pouco da história da Noruega para vocês, tá bom? Vai ser muito interessante. Luísa, cadê você? Ai! Olá! Deixa assim, não fica. Aí centraliza, tá? Não, aí, assim tá bom. Bom, Tá ótimo. Não fica mexendo muito não, porque aqui o quadradinho é pequeno, tá, Luísa? Nós já temos algumas pessoas que estão aqui. Hello, hello! hello, todo Muito mundo. bem-vindo e feliz Dia dos Namorados no Brasil, né? Eu já Namorados. Ai, tô tão nervosa. Daga e Norga, mas é só no Brasil que é Dia dos Namorados, aqui não é. Aqui Só é no Brasil. Aqui é não. Valentim Day é outro dia, não é? Acho que é março, nem lembro qual é o dia. É fevereiro aqui, acho que é 4 de Fevereiro. fevereiro. Tá. 4. Então, eu vou. Tava melhor, tem um negócio lá nos fundos que tava melhor a tua imagem. Aí, assim, não muito. Aí, perfeito. Tá ótimo. Não mexe muito. Não mexe Não, muito mas é no teu celular. porque tá suspenso, o celular tá suspenso. Mas deixa ele no lugar fixo. Pronto. Tá bom agora? O Marcelo entrou. Hello, Marcelo. Fica por aí que nós vamos falar hoje sobre a Noruega, né? Vamos entrar, Então, eu pessoal. quero apresentar a Luísa para vocês. A Luísa, gente, quantos anos você mora aqui na Noruega, Luísa? 10 anos. A Luísa mora... Hum. A Luísa mora há 10 anos na Noruega. Ela foi para a universidade aqui, foi corajosa, porque esse idioma aqui não é fácil não, mas ela conseguiu, né? Ela fez serviços sociais aqui na Noruega. E antes, né, ela trabalhou durante 8 anos como guia turístico aqui na Noruega. Então, por isso ela foi minha convidada para a gente falar sobre o tema. Ela é uma pessoa que sabe tudo da Noruega. E além disso, ela fala 5 idiomas, gente. Ela fala inglês, fala português, fala espanhol, fala italiano e mata o francês, não é isso? Bonsoir. Bonsoir, Então, né? As pessoas, todo mundo pegando sol hoje, né? o sol tá lindo aqui, né? Já são 9 da noite. Nossa Senhora. O sol está lá, né? Temos o sol da meia-noite aqui na Noruega, não temos... O sol vai até as 2 da manhã, eu acho, né? Não tem. Eu acordo às 2, está o sol ainda, não tem. Então, tá muito sol. Então, Luísa, você morou em várias cidades, né? Mas você parou muito em Londres, né? Você estudou, você foi aperfeiçoar o seu inglês em Londres. Onde é que você estudou em Londres? Eu morei em Oxford primeiro, na cidade de Oxford, né? Tá me ouvindo bem? O áudio tá bom? Perfeito. Tá ótimo, tá perfeito. Eu morei 3 anos na Inglaterra, né? Primeiro eu morei na Itália. Eu morei 2 anos na Itália, por isso que eu falo italiano. Fui para a escola lá também. Depois eu morei 3 anos na Inglaterra. Foi lá onde eu aprendi inglês. Eu morei 1 ano em Oxford e fiz um curso de inglês normal, nível médio, né? E foi lá onde realmente eu aprendi a falar inglês. Eu estudei no Brasil, fiz um chamado IB, um curso muito conhecido em Fortaleza, Instituto Brasil Estados Unidos. Eu fiz 4 anos no Brasil, e quando eu cheguei na Inglaterra eu pensava que eu sabia falar inglês, né? A prática é muito diferente, né, da teoria. É verdade. Mas você tem muita facilidade para idiomas, né? Eu já acompanhei você em alguns tours, que a gente que também, ela me botou para seguir aqui, eu fiz alguns tours com a Luísa. Você tem muita facilidade, né, de assimilar muito rápido os idiomas, né? As pessoas dizem que depois do 3º idioma, o 4º e o 5º vem fluente, né? Então para mim tá longe ainda, viu? Porque o som da Luísa tá muito baixo, tá falando o Carlos Abreu. Tá baixo, se ela puder aumentar mais o som dela, tá baixo, então chegar um pouquinho mais perto do microfone do celular. Obrigada, tá Carlos Abreu.
Pronto, acho que assim tá melhor, né? Tô mais pertinho do microfone. Vem aí, Carlos Abreu, meu amigo, que tá em todas aqui. Mas então, porque eu falava um pouquinho de inglês, eu falava assim, quando eu cheguei, e falava o inglês lá da Praça Mauá. A Praça Mauá é onde ficam as meninas ali, ficavam, né, antigamente. Então, aqui você fala, hello, money, money. Então, eu falava mais ou menos esse inglês. Depois que eu vim para cá, que eu aprendi norueguês, eu esqueci praticamente o inglês, entendeu? Quando então, eu cheguei na Noruega, eu falava inglês muito bem. Uhum, Com acento e tudo. Eu lembro que as pessoas reconheciam o meu acento de Oxford, quando eu morava em Oxford. Quando eu ia para Londres, porque é 1 hora, né, de trem. Trem não, desculpa, de ônibus. De ônibus. E eu também visitei a Itália, quando eu morava na Inglaterra, e alguns ingleses no avião, eles reconheciam o meu acento. Eu falava muito. Obrigada. Carlos Abreu disse que melhorou o teu som, tá? Obrigada, Carlos Abreu. Obrigada. Mas... O Carlos Abreu também é poliglota, menina. Ele fala japonês. Ele fala inglês, fala japonês, fala espanhol. Eu fiz uma live aqui com ele, foi maravilhoso. Fala japonês, ensina japonês. Ele ensina japonês. É terrível. Então, Luísa, então já tem algumas pessoas aqui, né? O nosso, esse tema de hoje, falar sobre a cultura norueguesa, é um tema muito vasto, né? É muitas coisas, então por isso que a gente fez assim um apanhado de poucas coisas para não ficar aquela, né? Aquela lá grande, porque Mas se ficar, a gente, como eu te falei, a gente corta, vai lá e volta, tá? Mas me fala um pouco, você guia muito aqui na cidade de Ålesund, Mora Romsdal, né, onde a gente mora por aqui, e você guia muito... Neide, hello, Neide. Então você guia muito por aqui, você sabe muito da história de Ålesund, dessas coisas. Fala um pouquinho pra gente, para as pessoas saberem um pouquinho Então, na verdade, às vezes a gente faz tour para muito longe, né? Para Geiranger, Trostigen. Então a gente conta muito para os turistas de história geral da Noruega, porque eles não sabem muito, né? Eles não sabem nem o Dia Nacional da Noruega, o idioma oficial, nada. Então realmente a história é extensa. Mas eu guio muito também na cidade, né? De Ålesund. Então é a cidade de Ålesund, que é a cidade que a gente mora. É conhecida por ter a maior concentração de arte nouveau, ou arte nova, né, ou em alemão Jugendstil, porque houve um incêndio, né? Oi, Juliana! Houve um incêndio aqui na cidade de Ålesund, né? Eu até, esse verão eu não estou Quantos anos tem? Eu anotei aqui porque eu estava um pouquinho desatualizado, né? Porque não tem turistas, né? Esse verão. Não vamos ter verão não guiei ninguém, eu tive que estudar um pouco hoje para relembrar, né? Então foi em 1904 o incêndio aqui na cidade de Ålesund, né? Tem 100 e tantos anos, né? Que acabou com a cidade, né? Na época tinham 850 casas, né? Mas mais de 10 mil pessoas ficaram sem teto, né? Naquela época. E pegou fogo e até agora a gente não sabe exatamente por quê, né? Da onde é que veio esse incêndio, né? Sim, eu conto isso para os turistas. Iniciou numa fábrica de herméticos, hermética. Como fala em português? Conserva, uma fábrica de conserva de peixe, na verdade, né? Mas eu também já ouvi uma outra história, mas enfim. Tem várias versões, né? As pessoas falam várias versões. Pois é, por isso que a cidade foi toda reconstruída, né? Em um só estilo. Eles escolheram esse estilo. Arte Nouveau, né? Então, é um estilo que está presente em toda a Europa, né? Mas a cidade de Ålesund, por ter sido reconstruída, eles escolheram um só estilo para reconstruir a cidade, né? Então, esse é o estilo que eles escolheram. A cidade é muito linda. E aqui a gente fica perto de um dos maiores fiordes, né, da Noruega, que é o fiord de Geiranger, né? Fiord de Geiranger. Muitos turistas lá. Inclusive a cidade de Geiranger, ela entrou para o patrimônio da Unesco no ano de 2005. E a cidade só tem 250 habitantes durante todo o ano.
mas no verão ela pode chegar a ter mais de 2.000 habitantes durante um dia, né? Por causa dos cruzeiros, né? Todo mundo quer chegar lá para conhecer aquela maravilha. É muito bonito, né? É uma das 7 maravilhas do mundo, né? Muito bonito, né? Muito lindo. Então, vamos falar então, Luísa, vamos falar um pouco agora, você já falou um pouco sobre o estudo, sobre né, o que você faz aqui, o que você guia. Bem, aqui tem nós temos vários museus também, né? Mas a gente não vai entrar nesse porque, infelizmente, a gente não tem muito tempo, né? Então vamos falar um pouco sobre os vikings. Vamos falar sobre os vikings. Começa aí. É um assunto bastante extenso também, né? Mas a gente vai falar um pouco agora, né, do passado e um pouquinho até onde chegou, até onde vai, se ainda existe, né, se ainda tem essas coisas. É bem interessante, né? Várias coisas se ainda muita coisa faz parte da cultura, né? Exatamente. Então vamos falar um pouco sobre os vikings agora. Então, o que eu sempre conto para os meus turistas, né? Eu começo contando sobre as datas, né? Se passou durante a chamada Idade Média, né? Na Europa. E o período viking é mais ou menos do ano de 700, né? Depois de Cristo até 1066. Então, o período viking foi marcado, né? Por vários saques, né? Aconteceu muita coisa e eu tento não mostrar o lado negativo, assim, né? Para os turistas, mas a verdade é que a palavra viking em si significa ataque pirata. No norueguês antigo, né? No Old Norse, que é um idioma falado aqui na Escandinávia, né? Já antes dos vikings, né? Praticado pelos povos germânicos, né? Eles tinham em comum esse idioma, que era o Old Norse. Então, os vikings, eles praticavam, né? Pirataria, saqueavam, até mesmo eles começaram entre si, né? Entre a Escandinávia, né? Que são os países, hoje em dia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Islândia, né? Mas a Islândia foi descoberta, né, pelos vikings da Dinamarca, né? Então, os vikings, o primeiro lugar conhecido na história que eles saquearam foi o mosteiro de Lindisfarne, né, no norte da Inglaterra. É até bem ilustrado nessa série que ficou famosa, né, há pouco tempo, Vikings. Os vikings tem uma série que passa pela HBO. Eles saqueavam, né? Saqueavam entre eles e depois... Mas por que eles faziam isso? Eles faziam isso pela falta de... como que se fala em português? A Jussara sabe que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Às vezes, principalmente eu, de falar um pouco de português, porque a gente não fala no dia a dia. Mas, enfim, não tinham comida, né? Não tinha comida, não tinha... A gente falou que tá vendo essa série. Eu também quero ver a última sessão, eu não vi. Eu até vi um vídeo sobre coisas que... Posso falar um pouco também do que é real na série e o que não. Os turistas me perguntam sempre se a série é verídica. Gente, é um assunto super extenso, mas eu vou tentar ser breve aqui, né? Você vai porque também quando faz uma série tem que fantasiar um pouco, claro, né, a coisa. Porque a história nem sempre é interessante. Eu que o diga, porque tem muitos turistas, principalmente nos tours longos, que dormem, né? Não tá interessado na história. Não verdade. Todo mundo que gosta de história, né? A Neide gosta de história. Eu também gosto. Inclusive, que tá vendo aqui, ela foi comigo no museu dos barcos vikings. Dos vikings, eu gosto muito de história. Muito interessante. Então, voltando ao assunto dos vikings, eles começaram a saquear e piratear outros povos, né, outros países, pela falta de recursos, essa é a palavra que eu estava esquecendo, pela falta de recursos, né, pelo clima muito frio. O solo norueguês é um solo que não é muito cultivável, somente 2%. 2%. O solo norueguês é cultivável. Tanto é que, como é uma coisa óbvia, a gente vê muitas montanhas, né? Muitas pedras, né? Um solo que tem muita pedra. E também pela falta do sol, né? Como a gente estava conversando
Um dia que aqui existe essa questão de os Vikings também eram assim, fiskebonda, que significa eles eram agricultores durante o período do verão e eles pescavam durante o período do inverno, certo? Justamente por causa disso, porque não tem como cultivar nada, né, durante o inverno. Então é por isso que os vikings foram buscar outras terras, né? Então eles invadiram a Inglaterra e muitos outros países. Eles praticamente mais da metade da Europa, dos países da metade da Europa, eles invadiram, né? E eles ficaram famosos e conseguiram, inclusive, o fato de ir para vários lugares, porque eles eram experts, né, nessa questão da navegação. A Noruega é uma coisa que ficou do período viking, né, até hoje. Os noruegueses são muito profissionais nessa questão de motores de barco, essa questão da navegação, eles são famosos até hoje, né. Os vikings, eles usavam um tipo de embarcação chamada drakar, que são o barco dragão, né, na tradução, que tinha um formato um pouco roliço, e isso facilitava a navegação deles, né, em alto mar. O barco deslizava entre as ondas pelo seu formato. E barco dragão porque eles cravavam, né, faziam desenhos na ponta do barco, na proa do barco de dragão. Eles diziam que o dragão protegia, né, e isso aí envolve também a mitologia nórdica, que é bastante intensa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eles são tem superstição? Porque quando você chega numa casa assim de pessoas mais antigas, você vê sempre uma bruxa, você vê uma vassoura. Eu, na minha casa mesmo, quando eu cheguei para cá, eu tenho uma bruxa lá. E eu vi que a minha... Você tá falando do troll, dos trollzinhos? Não, eu tô falando eu tô falando justamente do viking. Você sabe que eles têm também esse negócio da superstição, né? Eu acho, né? Você não acha, não? Olha, Melissa, claro que sim. Na verdade, eles acreditam muito mais na religião, na mitologia nórdica, né? No cristianismo em si, eles foram forçados, né, a ser cristãos. A igreja romana, os romanos, né? A igreja romana, né, juntamente com a Inglaterra, forçaram, né? Os vikings Oi, Luísa, fica aí. A se cristianizar, né? E quem fez a cristianização da Noruega foi o Olavo I, né, o Santo Olav, que a gente conhece aqui, que é o único santo da Noruega, né? Tipo, a gente aprende na escola, né, aqui, uma história muito bonita sobre ele, mas a verdade mesmo é que ele recebeu dinheiro, né, da coroa inglesa para cristianizar as pessoas, e eu ouvi falar até de um próprio norueguês que estuda história, que me falou que ele saía matando todo mundo. Que não queria aceitar, né, a religião. Mas falar em matar, eles tinham mesmo esse negócio na era viking, que eles faziam entre eles, né, que era justamente para trazer sorte, né, eles faziam... Sacrifício humano, né? Sacrifício humano. Claro. A história fala isso, né? Também é representado na série. Entre eles mesmo. É verdade. Porque as pessoas não tinham medo de morrer. É uma das coisas que ficou na cultura norueguesa. Eles não têm medo de morrer. Pra eles é normal, eles não têm medo, né? Eu fico passada com isso, porque nós somos tão sensíveis, né? Por exemplo, a pessoa depois, ela também já estava com 70 anos, Na entendeu? verdade, para os vikings era uma vergonha morrer velho, né? Era uma vergonha morrer velho. Tinha que morrer novo, Tinha que morrer novo, porque na verdade eles queriam chegar fortes, né, guerreiros, e porque eles acreditavam, né, no Valhalla. Eles não acreditavam que quando morrer acabasse. Quando eles morressem, eles iam pro Valhalla comer gilda. Você sabe aquela polsa, a salsicha? Sim. Gilda, né, em português? Essa é a comida dos deuses. Você sabia disso?
Então, eles acreditavam Vida após a morte, né? Vida após a morte. Olha que interessante. Então, eles acreditavam o seguinte: vou morrer na batalha e vai ser tipo uma honra, porque quando eu morrer eu vou pro Valhalla comer Gilda com o Odin, o deus Odin, né? O deus Odin. Que é o deus mais cultivado, né? Que Odin e Thor, né? Thor é filho do Odin. O Thor do martelo, que é representado. Sim. Menina, que interessante. E os mais cultivados. Pois é, e você acha então que, porque aqui, né, nós temos as mulheres, né, são muito fortes aqui na Noruega, né? Vê que a maioria, no parlamento, a maioria é mulher, a nossa primeira-ministra aqui é mulher, que manda, né? Então dizem, né, que naquela época, dizem que os homens, como você estava falando, que os homens iam para o mar, ficavam o inverno todo, e a mulher ficava em casa, né? Então eles comiam batata, né? Na época a Noruega foi muito pobre, né, Luísa? Ela sempre foi pobre, né? Só ficou rica depois da descoberta do petróleo, que a gente vai falar depois, né? Porque então você acha que é por isso que as mulheres que são muito fortes, porque elas ficavam em casa sozinhas, né? Existem vários indícios, desde a época viking, né? Tanto é que no Museu dos Barcos Vikings, em Oslo, o maior barco, a maior descoberta foi o barco de Oseberg. E dentro desse barco tinham 2 mulheres, né? Provavelmente uma rainha e a sua escrava, porque não era devari que é barebara, como se diz aqui, né? Ser uma rainha viking ou ser um servo, porque quando um rei viking morria, muitas vezes a mulher também tinha que ser sacrificada junto com o marido, para poder acompanhar ele depois da vida, né? Após a morte. Após a morte. Você sabia disso? Não sabia. Então, quando os reis morriam, a esposa também tinha que ser sacrificada, às vezes, dependendo do status que ela tinha na sociedade, né? E nesse barco de Oseberg, essas 2 mulheres, né? De acordo com estudos, né? Uma provavelmente era uma rainha viking, muito considerada, e ao lado dela provavelmente a sua escrava, né? A sua serva, que foi sacrificada junto com ela. Então, como eles acreditavam na vida após a morte, eles levavam várias coisas com eles, né? Então, dentro desse barco foi encontrado 2 vacas e eu acho que 12 cavalos. É mesmo? Então, muita coisa foi encontrada dentro desse barco. Você nunca foi nesse museu? Não, em Oslo não. Interessantíssimo. Viking Ship Museum. É muito interessante mesmo. Muito. Eu nunca fui, não. Inclusive, tá acontecendo uma coisa. Olha a Fernanda mora em Oslo. Inclusive, tá acontecendo uma coisa muito triste, né? Porque quando eles descobriram esses barcos, né? Vikings, soterrados, né? Eles utilizaram o material, pintaram os barcos com material, um tipo de verniz que eles pensavam que ia ajudar a não se deteriorar. Mas só que está acontecendo o contrário, né? Daqui a 40 anos não vai existir mais os barcos. Não vai existir mais, vai se deteriorar. São relíquias, né? São relíquias, né? Histórias da humanidade, né? Que a Noruega, ela preserva muito a sua história, né? Eu fico boba, porque nós no Brasil não temos, né? Não temos histórias, né? A gente vai procurar... Mas o Brasil é uma mistura de muitos povos, né? Muitas culturas diferentes, outra história, não dá para comparar. É verdade, mas, história é história, né? Nós temos que resguardar a nossa história. Da economia também, né? Também. O Brasil é diferente, as leis, né? Tudo é diferente. Antes da gente entrar no Yentralô, vamos falar um pouquinho da Noruega. Quando é que a Noruega começou a ficar rica? Como foi isso? Então, com o final da era viking, depois da cristianização da Noruega, a Noruega ficou embaixo do poder da Dinamarca por séculos, né? Ouro Preto, Minas Gerais, 100% história. Já li muito sobre Ouro Preto, que era um lugar que eu quero visitar. Tá falando aqui. Verdade. E eles ficaram desde o final da era viking, mais ou menos, depois também da peste negra, que foi dizimado 1/3, né, da população na Noruega. Então a Dinamarca tomou conta, né,
da Noruega, tanto é que o idioma oficial aqui era dinamarquês, né? Até o ano de 1814, que é quando a Dinamarca ela cedeu, né, a Noruega para a Suécia, porque a Dinamarca perdeu a guerra, né? As guerras napoleônicas, ela estava do lado de Napoleão, as guerras napoleônicas. Então, como o pagamento pela perca da guerra, a Dinamarca cedeu a Noruega para a Suécia, né? Então, no ano de 1814, que é o que a gente conhece como o Dia Nacional da Noruega, né? 17 de maio. Porque o dia 17 de maio não é o dia da independência. 17 de maio foi o dia que a primeira Constituição norueguesa foi assinada, né, em Eidsvoll. 17 de maio de 1814. E a Noruega ficou nessa união, né? Entrou nessa nova união com a Suécia, que era uma união um pouco mais, digamos, livre, né? E a união acabou em 1905. A Noruega só ficou finalmente livre em 1905. Então, a partir de... Por isso que eles são muito nacionalistas, né? Porque, na realidade, não é um país livre há muito tempo, né? Ok, Lu, fica aí. Fica aí, Lu. Está trabalhando na live do Elimar Santos, tá? E está adorando a história. Obrigada. Mas, então, e quando é que a Noruega se tornou independente totalmente? Em 1905. 1905, a Noruega se tornou independente. 1905. E... Aí tem a sua própria moeda, né? Que é o krone, né? Que é a coroa que eles chamam. Tem a própria moeda, mas o que foi mais importante na dissolução dessa união, né, com a Suécia, foi que eles puderam implementar o próprio idioma deles, né? Porque até então na verdade, o idioma norueguês, dentro do período de 1814 até 1905, eles começaram a desenvolver o nacionalismo, né? Porque antes era o dinamarquês, né? O idioma oficial, e daí surgiu o bokmål, que é a língua oficial na Noruega, né? É verdade. Durante o período que eles se dissolveram da Dinamarca, né? Que ficou sob o poder da Suécia, eles... começaram o governo, né, pagou aquele senhor que a gente conhece, né, na história, quando a gente estuda Samfundsfag, a gente escuta sobre ele, que é meu Deus do céu, esqueci o nome dele agora, que lá em Ostra ele é super famoso, foi o criador do Nynorsk, né, o governo norueguês pagou ele, esqueci o nome dele, mas enfim, foi ele que viajou por toda a Noruega, para poder estudar os diferentes dialetos e criou o segundo idioma oficial, que é o Nynorsk. Gente, eu esqueci o nome do cara agora, que ele é de hoje. E é o país que mais tem dialeto. Mais de 130 dialetos. É verdade, é horrível. Você sai daqui 5 minutos ali, já é um dialeto. E aí a Noruega começou a se erguer mesmo, né? A partir de quando? A partir de 1969, que foi quando uma empresa americana, né? Tem até uma série na Narco falando sobre essa história. Eu não lembro o nome da série também, mas é uma série. Não lembro. Oi, Diane, fica aí. Estamos aqui, estamos ligados. Foi uma empresa americana chamada ConocoPhillips, existe até hoje. Porque a Noruega sabia-se que ela tinha petróleo, mas ela não tinha nem dinheiro, nem técnicas, né? Para explorar, tecnologia para explorar. Então, essa empresa americana. ConocoPhillips começou a explorar o óleo no norte, e o engraçado é que 2 semanas antes de eles desistirem, porque eles já tinham data para desistir, porque eles já estavam há 4 anos procurando sem achar. Então eles iam desistir. Daí acharam o petróleo, né? Foi a fortuna da Noruega. Acharam o petróleo. E hoje a Noruega, então isso foi em 1900... É o segundo maior exportador de petróleo do mundo, né? Só perde os Emirados Árabes. É verdade. E o pescado também, né? São as duas coisas que a Noruega tem forte, né? Então, a partir de... né? Então, a Noruega começou a se erguer a partir de 70, né? Durante os anos 70 foi os anos que a economia cresceu bastante, né?
Uhum, é. Também ela foi invadida, passou por uma guerra, um país que passa por uma guerra não é fácil, né? A Noruega passou por a guerra de 40, né? A Segunda Guerra Mundial. Na verdade, tanto a Suécia como a Noruega, elas se declararam neutras, né? Porque até então a Noruega tinha uma boa relação com a Alemanha, né? Tanto Tinha. que antes do inglês, o idioma oficial aqui, o segundo idioma era alemão, né? É verdade, é. Então, eles, até há pouco tempo eles estudavam muito alemão nas escolas, né? Agora é o inglês, né? Passou por... E eles foram traídos pelo Hitler, né? Foram Hitler invadiu a Noruega através pelos mares, eles tinham né? um aliado aqui, chamado Queensley. Esse norueguês chamado Queensley, de Oslo, ele foi a última pessoa executada enforcada na Noruega. Porque tinha pena de morte aqui na Noruega, né? Ah, tinha pena de morte na época, né? Que agora não tem. Ele foi a última pessoa a ser executada. E foi em 45 ou 46 que ele foi executado. Queensley. Todos os noruegueses sabem quem é. Se você perguntar pro seu marido quem é o Queensley, ele vai falar para você quem é. Legal. A gente estuda muito. Eu estudei muito sobre a Segunda Guerra Mundial, quando eu fiz um ano de história aqui, numa escola, numa escola, high school privada. Porque se você for para a universidade, tem que estudar mesmo, né? Ser guerreiro. Estudei tanto que eu fiquei um pouquinho esquecida, né? Não ficou nada, tudo vem à tona. Hoje eu tava lendo aqui, eu falei, nossa, eu tô lembrando tudo da história, porque faz tempo que eu não guio, né? E eu não guio tanto em português, né? Eu guio mais espanhol, italiano e inglês. É verdade. Não tanto. Tanto é que os turistas me ajudam bastante. É tão bom, né? Eles ajudam. Os portugueses. Mas esse ano não vamos ter também trabalho aqui, né? É uma pena, né? Eu adoro guiar, sai muito da realidade, assim, é muito bom, né? Eles são tão calorosos, né? Você sabe, os espanhóis, italianos, portugueses, brasileiros, é um povo muito caloroso, né? É verdade, e amam, né? Sabe? É muito diferente verdade, do nosso dia a dia, né? Eles querem saber muito sobre a economia, né, do país, né? Gente, quem tá vendo a live pode fazer pergunta, tá? A Diana tá falando, estudar é uma dedicação enorme, é verdade. Diana também tá fazendo faculdade, né? Tá fazendo faculdade agora, ela tá sabendo, tá no último ano, tu sabe como é que é. Eu que digo, é verdade, Diane. Mas deixa eu te falar, então vamos agora pro Yentelov. Eu até abri aqui a página do Yentelov. Vamos contar para esse povo o que quer dizer. O que quer dizer Yentelov? Vamos responder aqui a pergunta. Você tá falando aqui, Lu, qual deles você gosta mais de guiar? Eu acho que eu gosto mais de guiar os espanhóis. Porque eles riem bastante. Porque os portugueses também, dependendo. Os portugueses também. Mas você acredita que eu não entendo bem o que os portugueses falam? Mesmo? Meu Deus! Eu entendo melhor os espanhóis do que os portugueses. Eu nunca morei em Portugal. Eu já morei na Espanha, né? Eu também nunca morei em Portugal, não, mas eu entendo bem o que os portugueses falam muito rápido. Porque rápido tem algumas palavras que é completamente diferente do português, né? Gente, eu canto música espanhola. Ele que tá falando, eles são bem engraçados. Morrem de rir. Os italianos também, dependendo do nível, porque os turistas, você sabe que tem os turistas povão que vem dos cruzeiros, que paga pouco pelo tour. Eu gosto demais de guiar o povão, porque o povo é mais engraçado, viu? É verdade. Os italianos, assim, quando é povão, eu começo a cantar as músicas italianas antigas. Da época que eu morava lá, eles riem muito. Ele está falando aqui, a Melissa, Portugal do Norte é difícil de entender. Portugal toda, para mim é difícil. Muito difícil, eles falam muito rápido. Ai, meu Deus. E eles me entendem, né? Isso é que eu pergunto, vocês estão me entendendo? Eles, sim! Eles têm muito interesse. Olha, então, Jane também é guia, né? Eu gosto de guiar, sim, os italianos. Ela guia também no Rio de Janeiro, Ela é guia também. Ela gosta dos italianos. A Diane também fala vários idiomas. Olha, essa pergunta maravilhosa. Que artista tem feito sucesso atualmente? Eu só conheço a gente, a Aurora e a Sigrid. Você acredita que eu ia bater no carro semana passada porque eu vi a Sigrid na rua?
Porque a Sigrid é de Olesund, eu sou apaixonada pela Sigrid. Apaixonada, ela canta em inglês, né? Mas fala aí um cantor famoso que todo mundo conhece. A Aurora, gente, todo mundo conhece a Aurora. Ela tem uma música naquele filme Frozen. Mas ela é nova, né? Ela é nova, Vamos falar das pessoal. Porém, os americanos são bem amigos também, é verdade, Jenny. Os americanos, sabe o que um americano me deu uma vez? Uma garrafinha de vodka, quando eu falei para ela o preço da bebida aqui. Nós não falamos o preço da bebida aqui. Vamos falar o preço da bebida rapidinho? Vamos falar o preço da bebida. Vamos falar. Eu posso falar rapidinho de como que funciona. Aqui é um dos países mais caros, gente, né? É um lugar onde a gente paga os impostos, os maiores impostos. 47%, né? Chega. 49, 47, mas deu uma baixada, né? Então vai agora para 39, por aí. Depende também, né? Depende se você é casado, depende se você tem filho. Mas é uma faixa de várias coisas. É uma faixa de 39% que já tiram do teu salário ali e já de imposto, né? E aí as coisas aqui, as pessoas falam, vocês ganham bem, não ganhamos bem. A gente ganha para viver no país caro, porque aqui é caro. Fala das bebidas aí, Luísa. Deixa eu falar aqui primeiro um pouco assim sobre o salário em geral. No meu Manus antigo, o salário mínimo aqui, acho que era 127 coroas o mínimo, acho que agora é 135 o mínimo, que se pode ganhar por hora, certo? Limpando, ou num bar, num restaurante. Emprego porque aqui não tem muita diferença, né? Falar para as pessoas que aqui... Sim, eu pensava que não, viu? Uma pessoa que trabalha num bar, que não tem Ultidane, ganha 135, 140. E uma pessoa que tem Ultidane chega a ganhar 330 por hora. Uma Ultidane explica para as pessoas que é uma formação, né? Mas, por exemplo, né, a faxineira ganha igual, cara. Mas não, a diferença não é tão grande como no Brasil. Claro. É isso que entendeu? Sim, as pessoas estudam mais e têm uma educação mais elevada, elas vão ganhar mais, mas a diferença não é tão gritante como no Brasil. É verdade, É isso que é, né? Diferente do Brasil. Mas, enfim, então, se você trabalha de segunda a sexta, certo? Todos os dias na semana, né? 6 ou 5 dias na semana, que chama full time, né? Emprego full time, você chega a ganhar entre 22 e 25 mil coroas, né? O que seria mais ou menos uns 2.500 euros, né? Digamos assim. Depois que você paga os impostos, fica mais ou menos 2.100, 2.200. E na Europa, em geral, geralmente é entre 1.000 e 1.200 euros. São 1.000 euros a mais do que o restante da Europa, né? Mas os preços aqui são bem mais elevados, né, do que o restante da Europa. Por exemplo, 1 litro de leite custa 2,50 euros, né? 25 coroas. E na Espanha, Itália, Portugal, 1 litro de leite, 1 euro, entendeu? Às vezes não chega nem 1 euro, né? Não chega nem 1 euro, né? Na Inglaterra, por exemplo, né, que é 1 libra, eu conversando com as minhas amigas, eu tenho muitos amigos que moram lá, né? E eu mostrei o preço para ela das coisas, mandei o Kifterin, e elas falaram, meu Deus, chocada, porque uma das coisas na Inglaterra que é muito barato é a comida. Tem os mercados caros e tem os mercados baratos também. Então, no mercado barato, tipo, é 5 coroas 1 litro de leite. Então, se você quiser sair na noite aqui, já tem que fazer o quê, né? Porque nossa, essa live podia durar a noite toda, porque a gente tem tanta coisa para falar, né, Jussara? É verdade, São muitos assuntos que envolvem, né? Mas isso, o preço de uma cerveja aqui é mais ou menos 41, 42 reais, né? Um chopp, né? Um chopp. Numa disco, né? Num restaurante. Os turistas espanhóis me falam, ficam chocados. Nossa, como é que fala? Um chopp e uma tapa. Eles falam tapita, tapa é um pequeno tira-gosto, né? 1 euro, né? Que são 10 coroas. É muito caro. É muito caro. É um país muito caro. Tá perguntando quais são as comidas típicas da Noruega. A comida típica da Noruega aqui é salmão, bacalhau, né? Comemos muito bacalhau. E cenoura, né? E eles comem também os animais daqui, né? Que são são os, como é que se diz? Yurt, renas, né?
As renas, o iurte, que é o veado, né? É. Mas aqui tem a caça dos veados, que é na época certa, né? Aí em outubro, de outubro a janeiro. No E outono, tem, né, no outono. E também se come baleia, né? Tem a carne de baleia. Carne de baleia, aqui também. Que também tudo tem o ano, a época certa de caçar baleia, a época certa dessas carnes exóticas, né? Aí. E come muito também, como é que se diz? Porco, né? Carne de porco, muito, que é uma carne mais barata. Mais barato, porco e frango é mais barato. Carne de vaca é muito caro porque você sabe que não tem muito sol, não tem muita graça, né? Não tem muita... e também grãos e grama, é tudo muito caro, né? Tanto é que você sabe, eu falo isso também nos meus tours, que os bondes, os fazendeiros recebem subsídios do governo, né? Recebem. Para sobreviver, porque não dá, né, para eles sobreviverem. Exatamente, no inverno, né? Para manter o nível de vida com o resto da população, já que a Noruega agora tem dinheiro, né? Porque, na verdade, a Noruega a economia deles era 90% baseada na agricultura, né? Antes da chegada do petróleo. Quer dizer... A agricultura física é bonda, né? Aquele que a gente falou antes. Que é a pesca e o cultivo, né? De batata, cenoura. Essas coisas. O morango, que também é uma delícia, o morango. Depois aquela história do morango está na minha cabeça. Mas vamos falar agora sobre Yentl, porque se a gente tem mais aqui uns 10 minutos, 15 para falar sobre... 10 minutos para falar sobre Yentl. Vamos lá. Então, Yentl é um grupo de... Como que fala? De regras sociais, né? Que tem aqui na Noruega. Quando eu estudei história na academia, eu lia muito sobre isso, mas eu não sabia se era verdade. Na minha sala só tinham 3 estrangeiros, acho que tinham 45 pessoas, 3 estrangeiros, todos os outros noruegueses. Ninguém nunca levantava a mão, ninguém nunca perguntava. E eu perguntei para minha professora de história, uma mulher estudadíssima. E, inclusive, ela morou vários anos nos Estados Unidos e na Alemanha, inteligentíssima. E eu perguntei para ela, professora, a senhora acha que a Yentl influencia até hoje a sociedade norueguesa? E ela me responde de uma forma tão categórica e tão clássica. Ela falou, então, minha querida Luísa, nada influencia mais uma sociedade do que palavras, principalmente se essas palavras virem da literatura desse povo. Eu fiquei assim, porra, foi forte, eu fico até arrepiada quando eu lembro. Inteligentíssima essa mulher, muito inteligente. Porque eu tive aulas com ela na escola privada de norueguês e tive aulas de história com ela na escola pública também, porque eu fui como ouvinte. Eu não tinha direito de fazer porque eu já tinha feito no Brasil, né? Então, eu tive que pagar privado e eu também fui como ouvinte. Porque eu passei na minha primeira prova escrita de norueguês. Eu te contei isso, que eu critiquei o sistema. Se você é bem tua cara. O sistema aqui, você não passa em nenhuma prova. É bem tua cara, isso aí. Eu não tinha erros na prova. A professora falou pra mim, essa professora falou pra mim, olha, você não errou, não teve muitos erros gramaticais, mas lembra da Yentl. Pode ficar o sistema, você não quer ela me falou de uma forma subliminar, você não quer estudar de graça na universidade aqui? Ai, meu Fala Deus. bem que você vai se dar bem, Luísa. Ela falou, seja mais blanda, né? Com as suas palavras. Mas, enfim, a Yentl foi um dinamarquês que escreveu um livro. Nossa, como se eu estivesse fazendo a minha prova de Monthly agora, de história. Esse cara, o Axel Sandmoser, ele escreveu um livro chamado Etterklæden krydser sitt spor, que significa estrangeiro cruza o seu caminho, né? Então, que se passava na cidade de Yentl. O nome da cidade chamava Yentl. Por isso que chama Yentl, regras de Yentl. Então, nessa pequena cidadezinha, tinham as regras sociais, né? Que em todos os países tem as suas regras sociais não escritas. Como, por exemplo, no Brasil, você não vai de calça jeans e blusa de manga longa à praia. Da mesma forma que você não vai de biquíni à igreja. Então, são regras sociais não... Vou dar outro exemplo. Na Itália, por exemplo, eu trabalhei muito tempo de garçonete, né? E barista também na Itália. Você jamais vai tirar o prato
dos clientes da mesa antes que todo mundo tenha terminado. Então é uma regra social. Você também não se levanta da mesa sem que todo mundo tenha terminado. São regras essas. São regras da sociedade, né? Você também nunca deixa o menu do doce, né, do dessert, da sobremesa, sem que não tenham mais pratos na mesa. Então são regras sociais, né? Você jamais vai servir uma pasta sem levar a parmegiana, o queijo, né, típico, entendeu? Você jamais vai botar ketchup numa pizza, num restaurante, nem em casa. Na Itália, jamais vai fazer isso, né? Então são regras sociais que não estão escritas, né? Que fazem parte da cultura, né? De um povo. Aqui chama sociale norma, né? As normas sociais, né? De uma população. E a gente que já está aqui há muitos anos, a gente sabe disso muito bem, né, Jussara? É verdade. As normas sociais. Mas eu achei interessante o que eu li no site do Paulo Coelho, né? Mas eu vou falar agora bem rapidinho, só para as pessoas que estão vendo saber o que é. Eu vou ler rapidinho. As regras são... Tem no Google, vocês podem procurar. Se escreve Jante, J-A-N-T-E. As 10 regras são: você não pensará que é especial, você não pensará que está no mesmo patamar que nós, você não pensará que é mais inteligente que nós, você não imaginará que é melhor que nós, você não pensará que sabe mais que nós, você não pensará que é mais importante que nós. Essa aqui é importante para quem mora aqui, né? Você não pensará que é bom em alguma coisa. Se destacar é uma coisa que às vezes nem sempre é bom aqui, né? Você não rirá de nós. Nossa senhora, os noruegueses detestam, né? Você não pensará que nós nos importamos com você. E essa aqui também é muito forte na Noruega. Você não pensará que nos pode ensinar alguma coisa. São as 10 regras, né? E que o Paulo Coelho está no site dele, no blog dele, né? No blog dele, falando sobre isso, né, que tá assim, né, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto eu, né. Ele falando sobre a Marta Luiza, né, ele teve uma conversa com o marido, do ex-marido da Marta Luiza, né, que se suicidou. Marta Luiza é a princesa, né, da Noruega. Marta Luiza é a princesa, exatamente. E ele ele conversou muito com ele, né, que ele também é autor, né? Escritor, né? Escritor de livros e desenha muito bem. E ele terminou se suicidando o ano passado, né? É uma pena. Quanto tempo a gente tem ainda, Jussara, aí? Nós temos mais 5 minutos. Quer salvar e começar outra? Não, vamos terminar aqui mesmo, porque o outro está aqui, Charles Daga, já viu, né? Tá querendo dar uma... hoje é Charles Daga, né? Então, o interessante é que o Paulo Coelho, ele foi entrevistado, né, por um repórter, né, jornalista norueguês. Ele mora na Suíça, né, em Genebra. E a princesa, no aniversário de 30 anos, ela mandou bordar no vestido dela o nome, né, das pessoas que ela achava importante na vida dela. E um dos nomes era o Paulo Coelho, e o repórter perguntou o que ele achava sobre isso. E ele respondeu: eu costumo não falar de assuntos que não condizem com o meu trabalho, mas como é a princesa, eu a conheço pessoalmente, já conheci pessoalmente em Oslo, vou falar. Então o repórter perguntou o que você acha da princesa, né? Aí ele falou: eu acho uma pessoa interessante, né? Inteligente. Mas e o Paulo Coelho falou: eu não consigo entender por que o marido dela, na época, né, esse que se suicidou, o escritor, por que ele tinha tantas críticas positivas, tantas coisas positivas em relação ao trabalho dele antes do casamento. Mas depois do casamento com a princesa, ele foi criticado muito negativamente, né, foi criticado de uma forma negativa pela sociedade norueguesa em geral, né? Daí o repórter norueguês respondeu para o Paulo Coelho, porque ele infringiu a jantelov. Verdade. Ele vinha de uma classe social inferior e casou com a princesa e subiu de classe social. Você sabe que isso aqui não é muito aceito, né? Por isso primeiro eu, segundo eu, né? Depois vem você. É isso aí. Mas você acha que foi também
E depois eles se separaram, né? Passou uns anos, a princesa ficou sem ninguém. Esses dias ela postou até uma foto dela não sei se foi no Instagram, que a gente viu, né? Que ela começou indo lá com o xamã, né? com um xamã, com um homem negro, né? Um americano. Ele veio dos Estados Unidos. Ele tem, porque ela trabalha muito com esse negócio de anjo, né? E ele também escola de anjos, né? E ele também é dessa área, né? Área, né? E logo tem depois... muito a ver com a mitologia nórdica. Eu estava lendo um pouco isso. A mitologia nórdica acreditam em elfos, né? Fadas, tudo isso, né? Então, verdade. A princesa, ela ainda crê muito na mitologia nórdica, né? E o xamã deu certo com ela aí. Deu certo, né? Mas você acha que isso foi muito falado aqui quando ele veio para cá, né? Que ela começou a se relacionar com o xamã. Você acha que foi por isso? Ele entrou em depressão? Da cor dele, né? Acho que por isso, né? Você acha? Você acha com certeza, né? Com certeza. Eu estava lendo um artigo aqui de uma menina que ela é campeã, gente. Campeã, corredora olímpica, ganhou várias medalhas para a Noruega e ela foi super criticada porque ela vestiu um bunad, sendo que os pais dela são do Sudão, né? E ela é norueguesa porque nasceu aqui, não conhece outra cultura, né? Por isso que eu não quero vestir. A bunada é uma roupa típica daqui da Noruega, viu, gente? Eles usam muito para ser aniversário, casamento. Eu estava lendo esse artigo hoje, não sei se dá para ver, olha. Essa moça aqui. Tá vendo? E ela usou a bunada. A bunada é essa roupa aqui, uma roupa típica, né? Ela, na realidade, essa menina nasceu aqui, né? Os pais devem ser africanos, né? São do Sudão, africanos. Então, aí quando você bota, né, que essa é uma roupa típica que eles usam muito aqui, em casamento, aniversário. E quando ela passou, as pessoas falaram assim para ela: tira essa roupa que ela não pertence a você. E cuspiram na direção dela, né? Pois é. Agora estou falando muito de racismo, né? Aí existe, não é só no mundo inteiro, né? Infelizmente, né? E a Noruega, que era um país de raça pura, né? Agora está tão... Eu quando cheguei aqui há 18 anos atrás, quase não tinha. Entendeu? Quase não tinha. Enfim. Quase não tinha. A globalização, né? Ô, Luísa, quando eu morei na Itália, não tinha quase estrangeiro, né? Há 15 anos atrás. Luísa, você quer falar mais alguma coisa? Daqui a pouco a gente vai encerrar, eu já estou aqui olhando pro relógio. O que a gente pode falar mais um pouquinho aqui? Eu acho que a gente já falou, respondeu as perguntas, né, das pessoas. Eu também estava lembrando hoje que os vikings, né, que quando eu cheguei aqui também, não sei se você já viu que no batismo das crianças eles dão facas, né, pequena faquinha. Dão. É interessante isso, né? Porque é um sinal de força, né? De força, é verdade. E você vê que quando eles usam a bunada, o homem, né, ele tá sempre com uma faca, né? Ele usa um facão, né? Você já reparou isso? O homem, normalmente o homem. Ele tá com facão naquela bombacha, né? Que é o tipo de uma bombacha, né? Muito interessante isso, né? Das crianças, né? Que ganham faca, né? Ganham faca já. Guerreiros, né? Quando crescer. Um contraste, porque é um país tão... seguro, tem tanta paz, é mesmo só meio que simbólico, né? Essa questão. Mas a gente, quando estava levantando as histórias, você viu que também é um país que é o segundo lugar em suicídio, né? É que as pessoas não falam aqui, né? São 70 pessoas que se suicidam para cada 1 milhão de pessoas, né? Não, 1 milhão não, 100 mil. 100 mil, a Noruega tem 5 milhões para cada 100 mil, né? É muito importante. Só que aqui não se fala, né? Obrigada, feliz dia do namorado com vocês. Obrigada, Diane. Obrigada por ter ficado aqui. Eu vou passar o dia dos namorados sozinha, mas já falei com o Boff. Já falou, né? Tá longe, tá no mar. Então tá, Lu. Obrigada, minha amiga, pela live. Foi um prazer. Obrigada a você por ter me convidado. Espero que a gente vamos conversar. Aí, não sou uma profissional, historiadora, mas um pouco de, como que fala, conhecimento, né? Que eu aprendi nesses 8 anos. Aprendeu muito. Um pouco aí para os seus seguidores. É verdade. Muito obrigada. Fica com Deus, a gente vai se falando. Curte então aí. Beijo. Tá. Tchau. Beijo. Tchau.